Oi, pessoal, tudo bem? Prazer aqui, minha primeira vez com essa fofa da Cris, que eu já conheço há um tempinho. Conheci muito sobre os óleos essenciais com ela, e ela me convidou aqui para falar um pouquinho, bate-papo, para que todo mundo participe, viu, gente? Pode fazer perguntas aí, não quero nada engessado, não sou muito de dar aula fixo com slide. Vamos conversar aqui de boa, que é um assunto, eu acho que todo mundo gosta, né? Que é libido. Puxa, é complicado, é um tema bem legal, mas que é um tema que eu acho que quase todo mundo já vivenciou em algum momento da vida, um momento ruim, um momento bom. Então, prazer aí a todos. E vamos embora, vamos embora. O que vocês quiserem fazer, a gente faz. E aí a gente já entra nos olhos depois, que é muito legal. Mas estamos aí. O importante é poder ajudar de alguma forma. Que bom, Gustavo. Eu fiz durante a semana umas enquetes, né? Perguntando nos grupos, perguntando no Instagram, né? E algumas Sim, perguntas sim. apareceram, né? Então, eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas, o doutor Gustavo vai respondendo, e caso apareça alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que a gente vai conversando, gente. É um bate-papo mesmo, tá? Doutor Legal, legal. Gustavo, então, para começar nosso bate-papo, nada melhor do que iniciar pelo tema, né? O que é Sim. libido? Legal. Ó, libido é uma palavra muito ampla, né? E a libido, assim, para mim, hoje, eu vou definir depois o que é libido, mas para vocês entenderem meu raciocínio, como que eu penso, alguém comentou aí, pela minha formação vai ser top a aula, espero que seja. Então, assim, às vezes, por ter tantas formações, a gente acaba criando alguns conceitos, por isso que eu criei um método próprio, mas hoje, para mim, libido significa, assim, força de viver, né? Viver com prazer, né? Então, é algo que hoje, para mim, faz parte do meu trabalho e gosto muito desse tema, mas, por definição, libido, né, significa desejo sexual, tá? Porque vem da palavra latim, então, de desejo ou anseio. Só que muita gente acha que libido está ligado só à parte da relação sexual, né? Só do desejo sexual. E não é isso. O libido não só está relacionado à questão do desejo sexual, né? A libido, ela envolve tudo. Ela envolve tudo na nossa vida. Então é importante a gente voltar um pouquinho no passado, bem rapidamente, porque o primeiro cara aí que falou de libido foi um padre chamado Santo Agostinho. Só que ele só pincelou algumas coisas. Quem realmente começou a explicar o conceito de libido foi o Sigmund Freud, né? Quem não conhece o Freud? Tem aquela frase, né? Freud explica, né? E ele foi o primeiro cara aí que deu uma definição para libido e que é algo assim que eu me identifico muito, muito porque eu consegui entender assim em parte. Eu vou até ler aqui um trecho para vocês, gente. Eu até separei, porque assim é um pouco complexo do jeito que ele define, mas tô tentando separar aqui. E ele divide assim, para ele, libido são instintos de sobrevivência, né? E para Freud, ele dividiu esses instintos de sobrevivência em dois aspectos, que eles chamam de pulsão, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Aí eu quero ler um pouquinho essa definição para vocês, para que vocês entendam da forma bem ampla o que é libido, né? Então, eu vou ler aqui, vai ser a única hora que eu vou ler um pouquinho, tá? Então, nós temos, isso é Freud falando, né? Nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. Toda pulsão tem uma necessidade que nos dirige a um determinado fim. Toda pulsão tem uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. Pulsão de vida é toda demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar algo ou realizar projetos. Observe isso que ele está falando, é bem legal. E pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação, atos de destruição e morte. Essas pulsões,
mantenedoras da vida e incitadoras da morte, residem em todos nós em conflito permanente e não resolvido. A maior parte dos nossos pensamentos e ações é resultado não apenas de uma dessas forças, mas da combinação de ambas. Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala de libido, realmente a gente vai para o quê? Desejo sexual. Ah, minha libido está baixa, ah, minha libido está alta. Mas o que faz a libido ficar baixa ou alta? Então, não é só uma questão do desejo sexual. Acho que é importante a gente entender, e eu compartilho disso totalmente, até por ser hoje sexólogo e também me formei como terapeuta tântrico, e muita gente leva para o lado muito ruim da terapia tântrica, lida só com a parte da sexualidade, né? Tem muita gente que acha que o tantra fala só de sexualidade, fala só de sexo e desejo sexual. Mas não, é uma filosofia bem bonita, e ela vem buscar e resgatar isso um pouco que o Freud também definiu lá no passado. Que assim, a libido, gente, é uma coisa da vida, tá? Que para os orientais eles chamam de energia vital. Então, se você não tem um objetivo de vida, se você não está satisfeito com a sua vida, se você não está feliz, se você não está alegre, consequentemente a sua libido está baixa. E por que eu digo isso? Que hoje eu considero a libido como prazer de viver. Porque assim, eu atendo muitos pacientes com uma libido muito baixa e quase todos eles não são felizes, né? Estão com vários problemas no relacionamento, mas não só no relacionamento, na vida, com a família, né? São muitas vezes ansiosos e depressivos. Então, libido, para mim, é esse conceito, né? De saber viver. Vocês já viram alguma pessoa com baixa libido, ou melhor, com alta libido, triste? Vocês já repararam isso? Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem uma energia, essa pessoa tem uma sexualidade aflorada? Dificilmente ela é depressiva, dificilmente ela é triste, ok? Então, o libido, eu queria que vocês pensassem nisso como para a vida de vocês. Por quê? Muita gente me pergunta, Gustavo, o que eu faço para aumentar a libido? Talvez até tenha uma pergunta assim já, e eu já estou respondendo. Essa é a próxima pergunta. O que fazer para Então, melhorar a libido? o que fazer para melhorar a libido? Porque, gente, você precisa ter como que eu vou dizer? Um objetivo na vida. Você tem que sentir que você está no seu caminho certo. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu sou muito feliz na minha vida porque eu sei que eu faço aquilo que eu gosto muito e que eu ajudo pessoas, né? Então, isso me faz ter muita alegria. Todos os dias eu venho aqui no trabalho, felizão, trabalhando. Agora são 8h15 da noite, eu estou animadão, entendeu? Por quê? Porque eu faço aquilo que eu gosto. Então, a minha libido, consequentemente, ela geralmente está alta. E eu já percebi que quando eu estou meio deprê, eu estou muito cansado, minha libido está baixa, né? Então, o que a gente faz para melhorar a libido? Primeiro, coisinhas básicas que todos nós deveríamos fazer e que nesse mundo corrido a gente não faz, que é o quê? Manter a saúde tem que estar em dia. Então, coisinhas simples, você tem que se alimentar bem, ok? Você tem que dormir bem, você tem que estar próximo a pessoas que você gosta, ok? Porque isso fatalmente, consequentemente, vai te deixar uma pessoa mais conectada e mais feliz, e isso vai aumentar a sua libido, entende? Então, para que a gente melhore, a gente tem que ir para dentro, muito para dentro, e refletir e falar, poxa, é mesmo, eu acho que é verdade, o que ele falou tem razão, e eu preciso tentar buscar uma solução interna dentro de mim do porquê que eu estou triste, do porquê que eu não estou legal, né? Então, essas são coisinhas básicas. Agora, tem também a alimentação, tem a questão dos olhos, que depois a Cris vai falar um pouquinho sobre, tá? Mas, assim, libido, no geral, existem muitas questões mais psíquicas do que físicas, apesar de que as físicas a gente vai falar um pouquinho também. Eu tenho quase certeza que tem mulheres aqui que já entraram aí na menopausa, e isso às vezes complica um pouquinho, porque existem fatores biológicos que acabam interferindo diretamente aí na libido
principalmente das mulheres, de nós homens também, nós também temos a andropausa, que é a nossa menopausa masculina, né? Mas que é um pouco mais, é um pouco diferente, a gente sente um pouquinho menos. Fala aí, Cris. Tá certo. E falando um pouco de libido, a gente às vezes olha para o lado da libido feminina, né, da mulher, né? E veio uma Sim. pergunta que eu achei bem interessante, né? Um homem perguntou, né? Não sinto mais tesão pela minha esposa. Minha libido se foi, minha libido acabou, né? Essa foi a pergunta que eu É recebi. interessante quando você fala aí que a gente fala muito da libido feminina, é porque, infelizmente, as mulheres têm muito mais dificuldade aí de ter desejo sexual do que nós homens, pelo simples fato de que os homens são mais visuais e os homens pensam mais em sexo. Então, na pergunta passada lá, já estou respondendo também, é que, gente, vocês querem ter uma libido melhorada, você tem que pensar em sexo. Então, aí no caso do meu colega, que ele falou que está perdendo interesse pela esposa, cara, assim, primeiro você tem que identificar, e você sabe isso dentro de você mesmo, ou já conversou com a sua esposa, você tem que tentar identificar desde quando você começou a perder esse interesse. Então, se foi algo mais gradativo, né? Então, assim, eu já estou com a minha esposa há 40 anos. Então, assim, naturalmente, até por uma questão fisiológica, a gente vai diminuindo um pouco a libido. E até pensando na questão filosófica e energética, a gente envelhece e a gente também vai perdendo a nossa energia vital. Então, se for essa situação, a gente tem que resgatar um pouquinho esse relacionamento, já que você gosta dela ainda, para tentar reativar isso mesmo. Tentar voltar um pouquinho aí no passado, relembrar coisas que vocês gostavam de fazer, né? Juntos, se possível juntos, já que vocês são um casal, vocês têm que voltar a criar uma conexão. Agora, se isso foi brusco, de repente eu gostava da minha esposa, eu tinha desejo pela minha esposa, e sei lá, em um mês eu não tenho mais vontade de fazer nada. Aí tem algumas coisas importantes. Primeiro você tem que ver o quê? Como é que está a sua saúde? Tá? Como é que está a sua saúde? Então, será que você tem alguma doença? É uma doença física mesmo, metabólica, uma doença física. Então, por exemplo, as principais, diabetes, hipertensão, né, colesterol e triglicéridos aumentado. No caso dos homens, aquela gordura abdominal que a gente fala, a famosa barriguinha, o cara é magrinho que nem eu e tem só uma barriguinha ali, né? Então, a gente tem que ver isso, ver principalmente o quê? Testosterona no homem, na mulher também, tá, gente? Talvez alguém pergunte sobre isso em algum momento, mas a gente liga muito testosterona masculina, mas as mulheres também precisam de testosterona para manter a libido, o desejo aumentado. Então, se isso foi brusco, você precisa fazer um check-upzinho básico. Por isso que é aquilo que eu falei, né? Cuidar da saúde, fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem, tá? Porque aí, consequentemente, você identificando essas questões, você tem que corrigi-las. E aí, corrigindo, a probabilidade acaba ficando maior para que você consiga resgatar essa libido, tá? Então, tem muito a ver com isso aí. Você concorda, Cris, ou não? O que você acha aí? Tá com algum problema de libido também? Não, eu concordo, sim, viu? Eu acho que é por aí mesmo, né? É o Porque casal assim, junto, né? o casal tem que se reconectar, né? Eu, por exemplo, eu sou casado há 23 anos com a minha esposa. Quer dizer, casado mesmo há 17, 16, mas estou junto há 23. Então, é normal. Eu envelheci, ela envelheceu. Então, naturalmente, os nossos estímulos, eles mudam. Como eu falei agora há pouco, um dado bem técnico. O homem, ele é muito visual. Tá? O instinto masculino, ele é muito visual, enquanto o instinto feminino, ele é muito auditivo e olfativo. O que significa? Significa que os homens, eles se importam muito com a aparência, né? Não à toa a gente vê aí várias situações de homens mais velhos ficando com meninas mais novas. Por quê? Porque isso, o homem dá muita importância para isso, né? Enquanto a mulher já dá importância para outras coisas. Então, assim, fatalmente, em um relacionamento de longa data, como eu falei, se foi uma coisa gradativa, que houve essa diminuição da libido, a gente
tem que tentar, de alguma forma, ser estimulado, criar uma conexão maior com esse casal, ok? No caso, com essa pessoa. Então, o fato de estar muito tempo nessa parceria acaba dificultando um pouco a coisa, entende? Só que, poxa, se você ama, se quem estiver aqui, se tem um parceiro e ama o seu parceiro, a gente tem que também fazer por merecer, né? Não ficar no comodismo aí e, de repente, começar a desencanar literalmente, entrar na rotina, e aí isso não é nada estimulante, né? E aí vai acabar que, naturalmente, a libido vai acabar caindo. É isso aí. E a gente está falando sobre... está se falando mais, né, sobre intimidade, né? As pessoas estão perdendo um pouco tabus, né? Então, a gente ouve mais reportagens, ouve mais pessoas falando, e eu vou entrar um pouquinho agora nessa parte da fisioterapia mesmo, da fisioterapia não, né, do corpo, né? E essa é uma pergunta minha, vou até falar bem claro. O que é vaginismo? Ixi, é bem complexo. A gente nem usa mais esse termo, mas é o mais popular. Vaginismo é assim. Existem músculos, para quem me acompanha no meu Instagram, no meu canal do YouTube, eu vou até mostrar aqui, vou não esperar essa pergunta, então eu vou até mostrar aqui para quem nunca me viu, para quem não conhece o que eu faço. O vaginismo, assim por definição, é a contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, ou o que significa isso? Que não depende da mulher, ela não é algo consciente. Então, quando ela vai ter uma penetração, a musculatura de assoalho pélvico, ela simplesmente se fecha e não permite a passagem do pênis, tá? O que é a musculatura de assoalho pélvico? Eu vou pegar aqui a minha pichoca, que eu chamo de pichoca. Aqui, essa parte aqui, gente, é a musculatura de assoalho pélvico. Tudo isso aqui que vocês estão vendo em vermelho é músculo, tá? Claro, eu vou falar aqui de uma forma bem genérica. Isso aqui é o canal vaginal. É pequenininho porque é uma pichoca pequenininha de criança. Então, quando o pênis ele tenta entrar aqui, essa musculatura ela se fecha. Não é porque a mulher quer, eu vou fechar de propósito ali e não vou deixar ele entrar. Não, a musculatura ela involuntariamente se fecha por vários fatores. Os principais fatores são trauma. Tanto um trauma físico, tipo, sofreu um acidente ou bateu ali sem querer e começou a doer, como um trauma de abuso. Né? Tem muitas meninas, já atendi muitas meninas aqui no consultório com vaginismo, e quando você vai resgatar a história delas, elas sofreram abuso sexual. E é óbvio, gente, já que a gente está falando aqui no tema, uma pessoa que sofre abuso sexual, você acha que a libido dela vai estar alta ou vai estar baixa? Tá? Vai estar baixa. Por quê? Porque toda vez que ela pensa em ter uma relação sexual, ela vem com a memória de dor, a musculatura dela fecha e ela não consegue ter uma relação, mesmo que seja com aquela pessoa que ela goste muito, mesmo que seja até o amor da vida dela, mas ela não consegue. Para isso tem um trabalho, a gente precisa trabalhar bastante essa questão corporal, fisicamente, nessa musculatura, mas também psíquica. E aí que você me deixa, que é por isso que eu criei o meu método chamado Fisiotantra, porque o Tantra, a filosofia tântrica, ela preza muito por essa conexão entre os parceiros. É claro que eu sempre falo aqui para minhas pacientes, eu sou casado, tenho filho, a gente vai criar uma conexão bem legal aqui no consultório, mas que não seja uma conexão íntima nesse sentido. Mas elas se sentem acolhidas, né? E aí o que acontece? Eu preciso trabalhar muito nessa questão psique. É claro que eu sempre oriento essa paciente que ela também esteja sendo acompanhada por um psicólogo, porque eu não sou psicólogo, por mais que eu fale pra caramba, eu não sou psicólogo, então tem algumas questões que ela precisa tratar. Mas em outras tem muito a ver com a questão psíquica e física também. Tá? Então, assim, imagina, toda mulher que sente dor, eu acredito que tem alguma mulher aqui que sinta dor e não necessariamente tem um vaginismo, imagina, você está com dor. Vamos lá, gente, vamos pensar de forma bem prática. Se você sabe que você vai sentir dor numa penetração, você vai querer fazer sexo? Provavelmente não. Você acha que a sua libido vai estar lá em cima? Não. Você já fica receosa em ter relação sexual. Então, você já vai... Tem muita paciente que fala assim, eu não quero mais nem fazer porque me incomoda, dói.
sangra, fissura, aí depois eu tenho uma candidíase, aí depois eu tenho uma infecção de urina. Então, assim, aquelas coisinhas básicas que eu falei, se todo o sistema genital, urinário, intestinal não estiver funcionando, que aquela nossa energia vital, que aquilo que está tudo bonitinho, que você está se alimentando bem, que você está dormindo bem, a sua libido vai ficar baixa, ok? Isso tudo vai ter consequências no seu corpo, ok? Resumir bem resumido, porque vaginismo é uma coisa bem complexa, tá, Cris? Eu tô vendo. É bem Mas complexo. deu para entender. Eu acho que é o tratamento mais difícil assim, que eu tenho no consultório, porque geralmente são meninas jovens, né? E porque estão começando a vida sexual e tudo mais. E aí é difícil delas encararem, às vezes, até o próprio corpo, né? Então, tem muitas mulheres que não se aceitam, ou não se olham, ou não se tocam, e aí chega um cara, de repente, fala que quer fazer uma avaliação ginecológica, não porque eu quero, mas porque eu preciso. Então, a gente vai quebrando muitos tabus. E eu costumo dizer, sempre que eu vou junto com essa paciente, a gente vai aprendendo junto, porque para mim, toda mulher é um universo assim bem complexo. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de agir e de pensar. Então, para mim é muito legal. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, pacientes novos, porque eu sou super curioso para saber o que está acontecendo, como eu posso ajudar, e depois o pós-tratamento, né? É muito gratificante as pacientes me agradecendo, falando que conseguem ter uma relação sexual, que o marido está super feliz, já ganhei presente de marido aqui no consultório, sabe? Então, assim, isso é muito legal. É uma coisa que me dá muito, vou falar uma palavra aqui, que me dá muito tesão. Por quê? Porque também me deixa feliz. E quando me deixa feliz, a minha libido sobe. E quando a minha libido sobe, quem paga o preço é a minha esposa lá em casa, né? Aí é complicado. Maravilha, que bom. Então, acho que a maioria das perguntas que eu recebi foi em relação à menopausa, né? Muitas mulheres, né? É uma mudança hormonal muito grande, né? E é uma mudança de ciclo de Sim, vida também, né? Então, assim, sim, a maioria se queixa justamente pela falta da libido na menopausa, sim, né? sim. Então, assim como eu estava falando de jovens que têm vaginismo, muitas mulheres que entram na menopausa também apresentam vaginismo. Por quê? Aí vou explicar assim também, é um tema super complexo, mas com certeza vocês vão entender. Que, assim, resumindo, o que é a menopausa, né? É a hora do corpo feminino que para de produzir principalmente estrógeno e progesterona pelos ovários, tá? Basicamente isso. E o que acontece? O estrogênio, principalmente, ele é um hormônio, assim, muito fundamental para o corpo feminino. Muito, muito, muito fundamental, infelizmente. E aí, toda mulher que entra na menopausa, aí tem até um dado estatístico aqui, se eu achar, eu falo, mas se eu não me engano, os dados, isso, de 36 a quase 90% das mulheres que entram na menopausa, elas apresentam uma síndrome que a gente chama síndrome gênito-urinária da menopausa. E o que é isso? É uma síndrome que tem sintomas assim bem complicados. Eu vou citar alguns principais e provavelmente vocês vão se identificar, que é queimação na uretra ou quando faz xixi. Consequentemente, as pessoas acham muitas vezes que é infecção urinária e não é. A própria infecção urinária, muitas mulheres acabam tendo que infecção urinária de repetição, tá? Aquelas mulheres que começam de repente, quando entram na menopausa, começam a acordar várias vezes à noite para ir no banheiro, vão no banheiro umas 200 vezes por dia, sabe? Com urgência que a gente chama, e muitas mulheres com dor na relação sexual e baixa lubrificação. Então, lembra que eu acabei de falar que não são só nas jovens que dá o vaginismo, nas pessoas na pós-menopausa também? Por quê? Principalmente porque essa falta de estrogênio ele causa todos esses sintomas e porque o estrogênio está muito ali ligado à uretra, bexiga, vulva e vagina. E aí o que acontece? Quando a mulher vai ter uma relação sexual, ela está com baixa lubrificação, então ela não lubrifica legal. Então, se ela não passar um gel lubrificante, isso eu recomendo para todas as minhas pacientes que entraram na menopausa, independente se você está lubrificando legal ou não, passa um gel, KY da vida, o que for melhor para você. E aí elas têm essa baixa de lubrificação e, consequentemente, acabam sentindo dor.
né? Então, assim, esse período da menopausa é muito complexo, porque o estrogênio também ele é fundamental aonde? Nessa musculatura aqui que eu acabei de falar, porque todos os músculos do nosso corpo são o que a gente chama de estrógeno dependentes. O que é isso? O estrogênio ele é fundamental para a síntese de músculo, né? De fibra muscular. Então, sem o estrogênio, a musculatura ela perde bastante massa muscular, né? Vocês começam a literalmente atrofiar. Tanto é que a síndrome geniturinária antigamente era chamada de atrofia vaginal, tá? Então, o que acontece? Essa musculatura aqui, que eu trabalho bastante aqui no consultório, ela começa a afinar, ficar mais fina e começa a ficar enrugada e ela vai se fechando, né? E aí fica mais difícil, por exemplo, numa penetração. E aí volta a repetir. Uma mulher que está com dor na relação, baixa lubrificação, ela vai estar com a libido legal? Não. E aí outra questão importante, o estrogênio, algumas pesquisas indicam que ele é fundamental também para a produção de testosterona. E assim como eu falei lá no começo, a testosterona ela é fundamental para o desejo sexual. Fundamental. Por isso que os homens, quando estão com a testosterona lá embaixo, se alguém tiver um homem mais velho aí, que entrou na andropausa, ele fica apático. Ele não tem vontade de fazer as coisas. O homem já não tem muita vontade de fazer as coisas em casa. Você imagina com baixa de testosterona. Aí complicou, vai ficar lá no sofá zapeando a televisão, não vai querer saber de fazer nada, e muito menos procurar esposa para ter alguma relação. Por quê? Porque a testosterona, ela diminui, quer dizer, ela é importante para o desejo sexual. Se você não tem testosterona, as coisas complicam um pouco. Então, infelizmente, a menopausa é um momento aí feminino que diminui realmente a libido, tá? Diminui bastante, mas tudo a gente precisa pensar, eu acho que por isso que é importante eu falar aqui para vocês tomarem consciência, falar, poxa, eu estou no período da menopausa, o que eu posso fazer para isso, né? Então, assim, se você sabe que você está nesse momento, você precisa se adaptar. Então, vai ser mais importante ainda você hidratar sua vagina. Tem muita mulher que fala, como assim, doutor, eu vou hidratar a vagina? Tem que hidratar a vagina sim, por quê? Já está com baixa lubrificação, está ressecada, está sentindo dor, não pode causar fissura, a fissura vai complicar ainda mais a situação. Então, muito lubrificante, muita hidratação, e aí não é isso que eu vou falar não é da minha especialidade, mas é super válido também para quem pode fazer uma suplementação hormonal, né? No caso, geralmente os médicos passam pomada de estrogênio, pomada de progesterona, né? Ou de estriol, enfim, porque ajuda realmente. Vamos imaginar, geralmente o médico ele passa onde? Quem já fez uso dessas pomadas tópicas, ele pede para passar onde? Na vulva, tá? Na vagina, na vulva. Por quê? Porque ali está cheio de músculo. Volta a repetir aqui com a pichoca. Está cheio de músculo. Então, quando você passa essa pomada, essa medicação, você vai melhorar a região, né? O músculo local, porque lembra que eu falei que o músculo é estrógeno dependente? Então, você vai irrigar melhor essa região, vai ficar mais fácil para que você, fazendo uma atividade física, você consiga superar esse momento. Então, assim, aí falando aqui no consultório, o que eu geralmente faço com mulheres que estão nessa fase, que é uma fase difícil mesmo. Imagina, vocês ficam irritadas, vocês ficam com aquele calorão muitas vezes, secura e tudo mais, como é que você vai querer ter relação? Não vai. Só que aí você talvez tenha que olhar um pouco mais para o seu corpo, né? E ver, poxa, eu tô um pouco mais velha e tal, mas, poxa, eu tô mais confiante, eu sou mais mulher hoje, eu tenho mais autoestima, eu tô bem. Então, a gente precisa trabalhar isso. Como? Trabalhar essa musculatura, tá? E por que a gente tem que trabalhar essa musculatura? Porque a região íntima, ela também tem que estar saudável, tá, gente? A gente precisa trabalhar essa musculatura. Lembra que eu falei aí da uretra, de ir acordar à noite várias vezes, de ir no banheiro Então, isso que eu ia falar agora, né? Se essa falta da lubrificação... Oi? Pode falar, Cris. Então, eu estou entrando no mesmo assunto, acho que você está falando. Essa falta da lubrificação, ela pode provocar mesmo a incontinência urinária e a fecal também. Tanto a urinária como a fecal.
Muita gente. Então, na Eu recebi verdade, uma pergunta desse jeito aqui. isso, na verdade, não é a baixa da lubrificação que vai levar a incontinência urinária e fecal. Na verdade, é a atrofia da musculatura, né, que vai causar incontinência urinária. E por que a musculatura, eu ia até entrar nesse tema, por que a musculatura é tão importante para a lubrificação? Aí é uma questão anatômica que poucas pessoas sabem. Na mulher, é que eu não tenho como mostrar isso aqui, talvez eu mostre para outra pepequinha. Não sei se vocês estão vendo aqui, tá, gente? Isso aqui é uma vulvinha um pouco diferente. Aqui está o clitóris em vermelhinho. A uretra seria esse pontinho aqui. Não sei se vocês estão vendo. E aqui, Sim. ó, tem dois buraquinhos, um de cada lado, e aqui embaixo tem dois. Esses dois buraquinhos aqui, a gente chama de glândulas de Bartolin. O que é isso? Por que essas glândulas são importantes? Vocês podem ter pesquisado lá no Google depois. É porque essas glândulas na mulher, elas secretam a lubrificação feminina. E olha que interessante, quando a gente contrai a musculatura que está internamente aqui na região genital, volto a repetir, aqui está a musculatura, então as glândulas estão mais ou menos nesses pontinhos aqui. Quando você contrai essa musculatura, você pressiona essa glândula e você secreta a lubrificação, ok? Então, ajuda, obviamente, mas é a falta de movimentação dessa musculatura que eu acabei de mostrar é que vai levar à incontinência urinária e à incontinência fecal, ok? Nessa ordem mesmo. Primeiro, você começa com uma incontinência urinária, e se essa incontinência urinária ela não for corrigida, se você deixar 10, 15 anos, a consequência disso é você também ter uma incontinência fecal. Rapidamente, só para vocês entenderem. Porque os músculos do ânus, todo mundo faz cocô aqui, né? Pelo amor. Os músculos do ânus, eles são mais fortes. O ânus não é fechadinho? Bem fechadinho, por quê? Porque os músculos do ânus, eles são bem firmes. Os músculos da vagina, nem tanto, tá? Então, primeiro, quando você tem um enfraquecimento, primeiro você atinge mais essa musculatura que a gente chama de musculatura superficial. Mas se você não fizer nada e for deixando, a tendência é você ter uma incontinência fecal, ok? E aí muita gente me pergunta, doutor, por que os homens não têm esses problemas? Eu tenho sorte disso, né? Porque os homens têm essa musculatura aqui muito mais forte. Bom, naturalmente os homens são mais fortes do que as mulheres pela questão da natureza. Mas porque o homem ele tem um risquinho aqui. Aqui no homem é fechado. A gente não tem um canal vaginal, né? Então, enquanto vocês têm um buraco aí, no homem é tudo fechado. Então, o homem raramente tem incontinência urinária. Quando ele tem um caso mais grave, ou geralmente um caso que fez uma cirurgia, um problema de coluna, ou principalmente uma cirurgia de próstata. Então, Cris, eu acho que é muito legal essa sua pergunta, para deixar bem claro que se essa musculatura que eu acabei de mostrar, se ela não estiver condicionada, você vai ter como consequência uma incontinência urinária e fecal. É por isso que na menopausa todas as mulheres deveriam se preocupar com isso, e eu costumo dizer que toda mulher teria que ter o seu fisioterapeuta tiracolo. Por quê? Isso que eu perguntar. Com que idade, qual que é a idade que a gente tem que começar a se preocupar com isso? Eu vi que você falou que no começo, né, das perguntas, você falou que pessoas estão entrando agora, meninos estão entrando agora na vida sexual, Entendi. né? Estão te procurando. Então, é nessa fase já? Olha, eu diria que a gente tem que procurar fisioterapia pélvica desde o começo da nossa vida sexual. Ou seja, porque elas querem aprender um pouquinho mais, tá com dificuldade. Eu, por ser sexólogo também, eu atendo desde 18 anos de idade até 90 anos de idade. Mas, assim, não existe uma idade específica. Acho que é a partir do momento em que você toma consciência de que você tem uma estrutura muscular que pode te ajudar, pode servir ao seu favor, por que não trabalhá-la? Por que esperar você chegar na menopausa ou começar a ter uma perda de urina ou começar a ter uma dor na relação para que você procure um profissional? Fora que muitas mulheres nunca sentiram prazer na relação sexual, tá? E aí não sabem, aí vai para o médico fala, toma um negocinho aqui, faz isso, faz aquilo. Mas
elas não sabem o poder que elas têm, porque essa musculatura aqui dá liberdade para as mulheres. Eu costumo sempre dizer assim, que mulheres, vocês não podem depender de nenhum homem para sentir prazer. Vocês têm que saber se dar prazer. O homem é uma consequência, o homem é uma coisa que vai ajudar. Uma coisa mesmo, que a gente é bem complicado. Então, assim, vocês precisam aprender, vocês precisam saber onde vocês gostam, vocês precisam se tocar, vocês precisam gostar de vocês mesmos e não depender de ninguém. E aí a fisioterapia, eu sei que eu sou um dos poucos fisioterapeutas pélvicos masculinos, porque de resto eu só tenho colega mulher aqui, mas a gente precisa desmistificar um pouquinho e procurar ajuda, sabe? Por quê? Porque a gente pode aprender com este profissional. A gente lida com região genital todos os dias, a gente lida com questões sexuais, com autoestima baixa, com falta de conhecimento corporal. E vamos junto lá, vamos aprender, vamos fazer, vamos desmistificar. Então, Cris, não tem muito essa questão de idade, sabe? O que eu acho é que, hoje em dia, como você mesmo falou, a gente está quebrando muitos tabus, as pessoas estão realmente conhecendo o profissional fisioterapeuta pélvico, tá? Porque hoje eu não me apresento mais como fisioterapeuta, eu me apresento como fisioterapeuta pélvico. Por quê? Porque é a especialidade que lida basicamente com a pelve e basicamente com toda essa região muscular aqui que está envolvida com problemas urinários, fecais e sexuais. Então, assim, tomou consciência, poxa, tô com uma dorzinha aqui, poxa, tô com uma hemorroida, poxa, eu não tô sentindo prazer, não tô gozando, eu nunca gozei. Você vai esperar o que? O cara tomar atitude para que você tome uma atitude? Não, procure ajuda o quanto antes. E por que não um profissional? Fisioterapeuta. E por que eu digo isso? Cara, eu já atendia muitas mulheres que falam assim, doutor, o médico não fala nada. O médico não sabe lidar com essas questões. Porque o médico, eu até entendo em partes, ele não costuma falar muito dessas questões de sexualidade, ele não costuma dar muito espaço para isso. E nós, fisioterapeutas, poxa, a gente fica 1 hora com o paciente, eu já fiquei 3 horas com a paciente aqui na sessão, por quê? Para acolher, para entender, para dar tempo dela aceitar a terapia, para dar tempo dela entender o porquê que eu preciso fazer algumas coisas. Então, gente, não esperem. Procurem o quanto antes. Tomou consciência, procure o fisioterapeuta pélvica, beleza? Legal, viu? Muito bom. E veio uma pergunta também, perguntando como que fica a libido em grávida. Então, é interessante, porque assim, em geral, é muito difícil dizer, viu, Cris? Porque cada mulher, vocês sabem, né? Cada mulher é uma mulher diferente. Então, tem muitas mulheres que perdem libido total e tem muitas mulheres que ficam com muito mais libido. O que as estatísticas dizem é que, em geral, as mulheres tendem a diminuir um pouquinho a libido, tá? Mas A eu Mari falou gosto de aí que fica aflorada na gravidez, viu? Pois é, tem muita mulher que, nossa senhora, é uma delícia, porque ela fica com mais vontade ainda. Aí o marido quer ter uns 4 filhos logo só para aproveitar aquele momento da gestação, né? Mas assim, em geral, Cris, no primeiro trimestre, algumas que passam por isso, né? Por conta das questões hormonais, tem muita mulher que tem náusea, vômito, né? Fica bem cansada. Então, imagina, se você tá assim, você vai querer fazer sexo? Desculpa, eu não ia querer. Se eu fosse mulher, eu não ia querer. Então, normalmente, ali no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, a mulher fica meio brocochosinha, está se adaptando à gestação e tal. Já no segundo trimestre, do terceiro ao sexto mês, aí geralmente aflora. Aí, geralmente as mulheres ficam atacadas. Minha esposa foi um pouco assim. Por quê? Porque nessa fase, por conta das mudanças hormonais, ocorre uma irrigação maior de sangue para a pelve como um todo, e principalmente aonde? Nessa musculatura, tá? Então, por isso que é importante fazer os exercícios também, tá, gente? Porque o exercício vai dar bastante circulação ali no local. Então, no segundo trimestre, as mulheres ficam mais atacadas, ok? Por quê? Porque tá cheio de sangue, ele, opa, se preparando o corpo.
Já lá para o terceiro trimestre, para o final da gestação, aí por uma série de tabus, até por uma questão masculina mesmo, tem muito homem que fica com medo de machucar a esposa, fica com medo, ainda tem aquele mito de que vai machucar o bebê e tudo mais, né? Que não existe isso, tá, gente? Mas a própria mulher começa a se sentir um pouco mais desconfortável, porque geralmente ela ganha muito peso, né? Minha esposa, por exemplo, ganhou 23 quilos. Às vezes as mamas aumentam muito, ela se sente meio desconfortável com aquele peso, e principalmente a barriga, né? Poxa, você já começa a ter dificuldade em dormir, imagina numa posição, né? Posição sexual, fica um pouco desconfortável. E aí você já está mais com a cabeça mais no filho, no parto e tudo mais, vai ser normal, vai ser cesárea, enfim. É bom ter tido uma mulher que teve bebê, porque eu entendo todas essas fases, passei por todas elas, então fica mais fácil de explicar. Então, assim, normalmente é assim que acontece, essas 3 fases. Então, por conta dessas mudanças hormonais, tem horas que a mulher vai estar um pouco mais vontade, tem horas que a mulher vai estar com um pouco menos, tem umas que não tem vontade durante toda a gestação, tem outras que têm vontade durante toda a gestação. Então, isso aí vai variar bastante, tá, Cris? Tá bom, tá ótimo. Nossa, olha, a gente teve muita pergunta, viu? Ah, que A legal, outra bora responder a pergunta. então, a outra foi sexo durante a menstruação. Tem alguma contraindicação? Não, não, nenhuma. A lógica contraindicação que a gente tem que ter pensando é em preservativo, né? Doenças sexualmente transmissíveis que ficam muito mais fácil de você pegar aí numa menstruação, né? Por questões óbvias. Mas não tem nenhuma restrição, não. Tem até algumas Não. mulheres que até aumentam a libido, tá, Cris, na Pela menstruação. Por lubrificação, quê? né? Porque fica um pouco mais fácil a introdução, né? Fica mais úmido, e porque muitas vezes elas falam, ah, eu não vou engravidar. E aí Ah, ela dá uma relaxada, entendeu? E aí esse relaxar, e uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes também, falo, cara, vocês têm que relaxar, como é que você vai sentir prazer se você estiver tensa? Não sei se vocês lembram da frase da Dilma, foi da Dilma? Não, da Marta Suplicy, isso deve ser dessa época, relaxa e goza. Ué, ela tem um quê de verdade nisso aí. Nós temos que relaxar sim, se você ficar tensa durante a relação sexual, não vai dar muito certo. Ok? Então não tem nenhuma contraindicação, não. tá. Tem outra aqui que acho que é uma pergunta que junta com outra, né? Falando sobre vagina flácida. E junto, falando daquele famoso pum vaginal, né? Isso tem Vaginal, alguma coisa associada? tem tudo a ver, tem tudo a ver. Uma coisa está ligada com a outra. O que é um pum vaginal que a gente chama de flatos vaginais? O pum vaginal, ele é causado principalmente pela flacidez vaginal. O que é a flacidez vaginal? Lembra da musculatura da pichoca que eu mostrei? Aqui tá bonitinho no desenho, né? Ó, tudo redondinho, tudo bonitinho. Vamos imaginar que isso aqui esgarçou, que isso aqui ficou aberto, que está bem frouxo e bem flácido. Você concorda que o canal vaginal é circular? O pênis é circular também. Então, quando o pênis ele entra, ele tem que preencher todo o canal vaginal. Só que se o canal vaginal estiver circular bonitinho, quando a musculatura ela está flácida, ela não fica mais tão circular, ela cria alguns espaços ali, uns bolsões de ar. Então, quando o pênis principalmente sai e entra, quando ele entra, entra ar junto, ok? E aí solta o famoso pum. Só que é importante salientar que nem tudo é flacidez, tá? Já vi muito relato de meninas jovens com flatos vaginais. Você fala, pô, tá flácido? Não, não tá flácido. Aí tem a ver, gente, com a posição. Então, assim, é difícil dizer, porque eu não sou mulher, mas muitas meninas já me relataram que geralmente posição de 4, depende da inclinação da mulher, pode acontecer, tá? Então, depende da angulação também do pênis aí entrando na vagina, e aí vai soltar alguns barulhinhos. O importante é assim, se isso não for muito frequente, por exemplo, fiquei numa posição ali, ok, saiu pum, beleza, não aconteceu mais, ok. Ou então, nossa, está acontecendo todas as vezes. Muda de posição. Se essa posição continuar saindo pum, opa, aí a gente tem que, né, tem que ter um alerta, falar, poxa, será que não seria interessante procurar um fisioterapeuta pélvico? E por que eu falo, gente, para procurar um fisioterapeuta pélvico e não um médico? Primeiro, assim, muita gente não sabe. A fisioterapia, como um geral,
é uma profissão independente da médica, tá? Nós temos o nosso diagnóstico nosológico, que a gente fala, que é totalmente diferente do médico. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando o médico classifica incontinência urinária de esforço, nós não classificamos como incontinência urinária de esforço. A gente geralmente chama uma hipoatividade da musculatura vaginal. Por exemplo, tá? Uma flacidez mesmo, resumindo aí para vocês. Então, assim, a gente tem o nosso diagnóstico. Então, é importante que vocês tomem essa consciência, porque, poxa, então, tudo bem, eu não vou procurar um médico, eu vou procurar um físio, tá? Porque a gente tem essa independência. E porque vocês já sabem, muitas mulheres aqui já passaram no médico, tem até vergonha de conversar essas coisas com o médico, porque os médicos são tão fechadões, né? Eles não conversam muito sobre isso. E aqui no meu primeiro dia de consulta, por exemplo, por isso que eu fico às vezes 2 horas com a paciente, a gente conversa de tudo. É importante criar uma empatia, é importante que a paciente entenda que, poxa, o cara está aqui para me ajudar. E eu sempre falo, sou casado, tenho um filho, não vamos misturar as coisas e eu não estou aqui para te ver. Não quero saber como é seu corpo, se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo. Eu quero saber como está a sua musculatura. Então, eu sempre falo assim, o importante é fazer uma avaliação de toque, que eu até falo, não uma avaliação de toque vaginal, que nem o médico, porque eu não estou muito preocupado ali se eu vou ver seu útero, sua bexiga, se está com a bexiga baixa ou não. Claro que eu já vejo tudo isso porque eu tenho experiência, mas a minha questão principal e fundamental é como está essa região, como é que são esses músculos? Eles estão legais, não estão? Estão com coordenação? Você consegue fazer algum movimento com essa musculatura? Como é que é? Sente alguma dor? Enfim. Então, acho que é importante a gente deixar isso claro, tá, Cris? Porque é uma área que, apesar de eu trabalhar 18 anos com isso, eu sinto que nos últimos 3 anos, bem no meio da pandemia mesmo, muita gente descobriu a fisioterapia, até porque estava em casa assistindo no YouTube e tudo mais, descobriu a fisioterapia. Então, a fisioterapia está crescendo muito, graças a Deus, porque a gente consegue tratar muitas questões ginecológicas, eu diria que quase todas. Tá? Inclusive, por exemplo, infecção urinária, eu trato coisas que os médicos não tratam, só dão antibiótico, 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 e não sabe por que a mulher continua com infecção. Às vezes ela está com essa síndrome de geniturinária que eu falei, e às vezes a musculatura está sem força, sem coordenação, a musculatura está muito tensa, a mulher não relaxa para fazer xixi, aí é um pepino, vai ter infecção mesmo de repetição, e é isso aí, é bem complicado. É isso aí. Falo pra Olha, entrou caramba, uma né? pergunta aqui, Gustavo, olha. Os exercícios de fisioterapia são individualizados? Usam algum tipo de acessório? Ou são semelhantes a um exercício de academia? Não, tem nada a ver com academia. Inclusive, para algumas pacientes minhas que estão com incontinência muito severa, por exemplo, eu peço para parar de fazer academia por um mês. Falando, doutor, eu adoro, eu amo. Eu falo assim, querida, você primeiro precisa entender e trabalhar essa musculatura aqui. E depois você faz academia, tá? Por quê? Porque os músculos, eu não sei se eu vou conseguir me explicar direito, que é bem complexo isso, mas quando a gente faz academia, a gente trabalha o corpo como um todo, a maioria das mulheres não tem consciência dessa musculatura aqui. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo bem claro, só para chamar a atenção mesmo e para vocês se preocuparem mesmo. Quando vocês fazem um agachamento, vocês acham que esse músculo que está aqui embaixo, eu estou agachando aqui, tá? Ele vai para cima ou vai para baixo? O que você acha, Cris? Quando você faz um agachamento? Se alguém quiser responder, pode perguntar. Por quê, gente? Ele faz movimento para baixo. Por quê? Porque você está forçando para baixo. Porque você não tem consciência de abdômen, você não tem consciência de musculatura de assoalho pélvico que sustenta os seus órgãos. Então, na maioria das vezes, a mulher está prejudicando essa musculatura de assoalho pélvico. Então, por que os exercícios são individualizados e bem diferentes de academia? Porque eu foco muito no assoalho pélvico. Porque a maioria das mulheres que vêm aqui, esmagadora, eu diria 90% delas, não sabem nem contrair a musculatura. E aí, eu vou chamar mais uma atenção, em todos os vídeos eu falo isso, é uma oportunidade que eu tenho. Meninas, não adianta fazer esses exercícios em casa, tá bom? Só depois da orientação de um físio. Por quê?
porque eu já peguei muita paciente que falou que fez curso de pompoarismo. Ah, doutor, isso aí eu sei fazer. Eu aperto e solto, eu sei fazer. Isso aí é facinho. Eu falei, beleza, que legal, né? Vai me facilitar o trabalho aqui. Talvez a gente resolva em 5 sessões. Aí, quando eu peço para fazer uma contração, estou lá com a minha avaliação ginecológica, com o dedo lá dentro do canal vaginal, porque eu preciso sentir essa musculatura. Ela fala, posso começar, doutor? Eu falei, pode, começa aí. Tá. Depois de 10 segundos, eu falo assim, você está fazendo o quê? Eu estou apertando, estou fazendo exercício. Fala, querida, eu não estou sentindo nada. Tá? Então, o que significa? O que significa, gente, que a maioria das mulheres não tem consciência que tem uma musculatura e que essa musculatura está embaixo de toda a sua pelve e que você precisa aprender a contrair essa musculatura. E não adianta você pegar na internet, porque você vai interpretar de forma errada, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu vejo isso constantemente em consultório. Então, assim, é por isso que eu falo que vocês têm que passar, pelo menos, em alguma vez na vida, com um fisioterapeuta, pelo menos para fazer uma avaliação, para vocês entenderem a importância de ter essa musculatura forte. Não só para evitar uma queda de bexiga, uma incontinência urinária ou incontinência fecal, mas, por exemplo, constipação intestinal, esse músculo é muito importante, mas porque ele faz parte de várias questões sexuais também, enfim, que né, a gente está falando aqui de libido, desejo sexual, ajuda bastante. Então, assim, os músculos, eles precisam ser treinados, mas você só vai treinar de forma correta se alguém te orientar, porque ainda tem todo aquele tabu, né, Cris? De falar de sexualidade, de se tocar, então o pai, desde pequeno, falava para a menina, não toca isso, é feio, tá, a criança, a menina Pecado, né? Isso daí é com essa, pecado, né? isso, já está errado, então não posso tocar. Então tem muita mulher que fala aqui, que eu falo, mas você já viu, né? Você pega o espelhinho, dá uma olhada, eu falo, não, doutor, eu não faça não, esse negócio é muito feio. Eu falo, querida, mas é a sua pepeca. Você precisa ver, e você precisa tocar, e você precisa minimamente identificar as estruturas que estão aí embaixo. E muitas vezes você vai ter que olhar com um espelho, e você vai ter que se tocar. Então, durante todo o trabalho, eu faço isso. Claro, é um pouco constrangedor no começo, as meninas e as mulheres ficam todas ressabiadas e tal. Mas, cara, eu tô aqui para ajudar. Claro que nem sempre eu faço a avaliação no primeiro dia, porque quando eu percebo que a mulher está muito constrangida, não, tá muito insegura, aí a gente vai conversando, eu faço coisas mais tranquilas. Só que mulheres, pelo amor de Deus, vocês têm que se conhecer. E aí, como é que vocês querem ter desejo sexual, libido aumentada, se vocês nem conhecem o corpo de vocês? Se vocês nunca se tocaram, tá? Se vocês nunca sentiram prazer sozinhas, entende? Eu passo muito aqui, e tá virando uma indicação médica isso que eu vou falar, tá, gente? Eu passo muito para minhas pacientes, eu faço aqui no consultório. Eu peço para elas usarem vibrador. Eu faço vibrador aqui nas minhas clientes. Mas por quê? Não é com a intenção sexual, não quero fazer sexo com ninguém, não quero enfiar nada dentro de ninguém. Só que o vibrador na região da vulva é muito importante, porque traz sangue para a região, deixa a região viva, traz hormônios, nutrientes, oxigena. E por que não sentir prazer também? Já está ali, aproveita e brinca um pouquinho. Então a gente tem que quebrar esses tabus, Cris, e vocês precisam entender que é muito importante isso. Para o homem é mais fácil, porque a gente pega no pênis desde que a gente nasceu praticamente. A gente vai fazer xixi, a gente pega no pênis para fazer xixi. Então, para a gente é muito mais fácil se familiarizar com o órgão genital. A gente vê ele, infelizmente, o de vocês é para dentro. É um pênis para dentro, é a mesma coisa, mas é para dentro. Então, fica um pouco mais difícil, eu entendo. Mas todas aqui são adultas, conscientes, já muitas moram, já são mães, já moram nas suas próprias casas. Por que que você vai ficar ainda se limitando àquela época de jovem que você não tinha nem um quarto para ficar, não tinha nem um espaço tranquilo para você ficar sozinha? Então, vai lá, faz sim. Se toque, se conheça. Procura saber o que que você gosta, né? Procura ter conexão consigo mesmo. E aí sim você vai ver sua libido aumentar. Por quê? Porque você vai quebrar todos os tabus, você vai se conhecer melhor,
você vai ver que não tem mal nenhum nisso. E por que não ajudar as pacientes? Eu ajudo muitas meninas de 19, 20 anos a se conhecerem nesse ponto. Eu falo, vamos lá, vamos usar isso aqui? O que você acha? Dói? É gostoso? É agradável? Gosta mais forte? Gosta mais fraco? Como que é? Porque lembra, gente, eu sou terapeuta tântrico também. E algumas técnicas tântricas me ajudam muito durante a terapia. Volto a repetir, por isso que eu criei o meu método Fisiotantra Terapia, porque une os dois mundos. Então, quem está mais, como que eu vou dizer? Mais, esqueci o nome da palavra assim, mais à vontade durante a terapia e topar fazer algumas dinâmicas corporais, por que não fazer? Vamos lá, vamos fazer. Eu tenho mulheres aqui, é até difícil, ainda bem que minha esposa entende, ela sabe tudo que eu faço. Mas tem muita mulher que chega aqui e fala assim, é bem direta, né? Doutor, eu nunca gozei na vida, como é que eu faço para fazer isso? Falo, querida, você quer trabalhar isso? Dá para a gente trabalhar. Por quê? Porque eu já percebi isso em consultório. Nenhum livro fala isso, tá, gente? Que quase todas as mulheres que têm dificuldade orgástica, que a gente fala, têm musculatura enfraquecida, flácida. Aí eu pergunto, como é que você quer ter um orgasmo? E geralmente o orgasmo é tensional, que a gente fala. Quem teve orgasmo aqui sabe que a gente se contrai todo, que o quadril até fecha, e vocês fazem força com a perna. Você precisa de uma tensão na musculatura que vai para o clitóris, que tem um músculo bem importante chamado isso, que é o cavernoso e bulbo cavernoso, que vai para o clitóris. O clitóris está bem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Que se o músculo estiver flácido, como é que você vai chegar ao orgasmo? Não tem condições. Então, também dá para se trabalhar o orgasmo. E aí muita gente fala assim, mas como é que você lida com isso? Cara, eu sou bem direto desde o começo. Eu sempre ponho as minhas regras, até por ser homem. A gente sabe como é o mundo de hoje. É assim, eu falo assim, olha, querida, eu sou casado, tenho um filho, não vamos confundir as coisas, mas E aonde uma você média, se Gustavo, permitir... de, Oi? e uma média de quantas sessões, mais ou menos, né? Olha, Você vai ver, sentindo com o tempo ou nesse planejamento da primeira olha, consulta, você é já... difícil dizer, Cris, é difícil, porque eu primeiro gosto de fazer a minha avaliação, porque na minha avaliação, com a minha experiência, eu consigo ter uma noção. Eu falo assim para as clientes, acho que em 5 sessões eu mato aí seu problema. Ou então eu falo assim, querida, está um pouquinho mais complicado, eu acho que em 10 sessões a gente mata, entende? Então eu dou uma ideia, só que não dá para ter essa certeza. O que eu posso dizer em geral, em média, isso eu criei desde que eu estou nessa profissão, que eu trabalhei muitos anos com convênio e hospital, eu tentei moldar a minha terapia para que, no máximo, em 10 sessões, eu resolvesse qualquer problema. Então, normalmente, eu não passo de 10 sessões porque eu já resolvi o problema. É claro, existem exceções, existem problemas mais complexos que, às vezes, eu passo de 10 sessões. Tem uma paciente aqui que está indo para a 23ª sessão. E a gente vai fazer 30 sessões, porque o caso é um pouco mais complexo. Tem um outro de um homem que fez uma cirurgia de coluna e o nervo afetou, pegou o nervo pudendo, que é o nervo que vai para toda essa região Consegui. genital, e aí complicou, e ele está comigo já 20 e poucas sessões também. Então, assim, Nossa. isso varia muito, tá, Cris? Varia muito. Mas 10 sessões em média, eu diria. Entendi. Gente do céu, é muita E te informação, viu, Gustavo? Meu Deus, falei é muito, muito né, Cris? Oh, meu Deus. conhecimento e é muito assunto, há muitas dúvidas. Acho que a gente vai ouvindo e vão aparecendo outras dúvidas, né? E se deixar, a gente vai ficar aqui, Se né? deixar, a gente não fala nem dos olhos, né, mulher? Eu tô aqui com o óleo na minha mão. Cadê os olhos Mas Finalmente! especiais aí? eu tenho certeza que, assim como eu, né, muita gente está saindo diferente aqui desse nosso bate-papo, viu? Com uma outra Que visão do legal. corpo, uma outra visão, né, Feliz. de tudo isso. Eu acho que a gente pode ter uma parte 2, viu, gente? Vocês toparem, a gente pode fazer uma segunda parte outra vez. Eu fico feliz porque a minha ideia é essa, Consegui! né? É transmitir conhecimento, é ver que as pessoas precisam se olhar um pouco mais e procurar profissionais competentes que vão ajudá-las, né? Senão também fica difícil. É isso aí. Gustavo, depois eu queria que você deixasse seu Instagram,
Tá. caso alguém tenha alguma dúvida ou alguém queira marcar uma consulta com você, né? Porque até eu ó, já vou fazer uma... vou querer consulta. É, E é o queria que te eu agradecer. falo. É o que eu falo, pelo menos uma avaliação é bem-vindo, né? Em algumas fases da vida para saber como é que tá o seu nível aí. Exatamente. E queria agradecer demais, Gustavo, sua presença. Obrigado aí pela Foi oportunidade. maravilhoso. Ah lá, parte da Grazi, parte 2, 3, 4, 5. A Grazi é suspeita, né, Grazi? Aí é complicado, né, Grazi? Aí, poxa, vamos fazer logo um podcast, então. 1, 2, 3, 4, Exatamente. 5. Gustavo, muito obrigada mesmo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se quiser levantar a mãozinha aí, que aí eu libero o áudio aqui. Tá ótimo. Obrigado, gente. Obrigado aí pela oportunidade, Cris. Eu vou passar aqui rapidamente, quem se interessar. Meu Instagram tá Tá. como Dr. Gustavo Travassos, com 2 S. Se quiser... Tudo junto, Dr. Gustavo Travassos. Eu tenho um canal no YouTube e um site chamado fisiotantraterapia.com.br. Eu tô até preciso resolver um problema aqui que está dizendo que tá não seguro o meu site. Eu preciso resolver essas coisas no UOL. Mas entra lá, tem muita coisa legal. O meu canal do YouTube, eu tento fazer lives assim, de 50 minutos, 1 hora, tem muito conteúdo lá. Eu sei que muita gente não gosta de ficar escutando tanta coisa assim, mas vai lá tomar um banho, escuta e vai adquirindo conhecimento, porque na área da Põe no saúde, carro, né? Tá indo de um lado para o outro, põe no conhecimento é carro ali, né? fundamental. É só no trânsito, põe lá no YouTube, vai assistindo, tem muita coisa Põe. legal. Né? Obrigado mais uma vez, viu, Cris? Que Valeu mesmo. legal, viu? Gostei demais. Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho dos olhos. Tá. Ó, tem que falar, Os né? olhos. Por sinal, só te interrompendo, Cris, que tem óleos aí que eu uso, por exemplo, com as minhas pacientes com baixa libido, eu uso esse aqui, ó, o Whisper. Esse daí é A Cris maravilhoso. vai falar, com certeza. Eu passo no punhozinho, aí a gente vai fazer umas meditações e tal, para deixar a mulher relaxada. Passa o óleozinho, que aí a libido já vem rapidinho. Maravilha. Pode falar aí, Cris. Pode meter bala aí Tá. nos olhos, que são muito Deixa bons. eu Muito colocar bons. aqui. Eu uso mesmo. Eu preciso até comprar mais. Preciso comprar mais, preciso fazer nebulização. Estou esquecendo de fazer nebulização. Estou passando no paciente, mas não estou fazendo nebulização. Vamos ver isso, sim. Então, gente, falar um pouquinho de óleos essenciais, né, na libido. Vou falar só vou citar os óleos aqui, né? O gerânio, eu vou falar um pouco da parte vibracional dele também, né? Ele cura o coração, instala amor incondicional e promove a confiança. Ele é conhecido como óleo da coragem, dá estímulo para a gente ir atrás dos nossos objetivos, a tomar atitudes, superar desafios. É um hormone-like, né? Ele regula as taxas de hormônio masculino e femininas por meio do córtex adrenal e regula a produção hormonal no homem também, da testosterona, né? Uma dica é diluir o óleo carreador, né? Proporção de 1 gota de óleo essencial para 3 gotas de óleo carreador e aplicar na região de baixo abdômen, né? Ou tomar em uma cápsula gelatinosa para aumentar o impulso. O Claricage é o óleo da clareza e da visão, né? Um óleo suave que suporta o equilíbrio hormonal, saudável, né? Para mulheres e homens. Oferece a coragem para ver a verdade e dissipa a escuridão e ilusão. Encoraja novas ideias e perspectivas, né? Ele combina muito bem com capim-limão, com a pimenta preta, rosemary, melissa. O Whisper é o famoso óleo, né? Nosso perfume, o perfume dos óleos essenciais, né? Eu sempre falo uma frase, né? Ou você ama ou você não conhece. É o óleo da sexualidade saudável, né? Ele não se limita apenas para mulheres, né? Ele é maravilhoso para os homens também. Ele incentiva o abandono ao orgulho e permite uma conexão emocional. É isso que o doutor Gustavo estava falando, né? É perfeito para trazer equilíbrio e aceitação nas questões de sexualidade. Então, a gente aplica nos pontos de pulsação, né? Aqui no timo e abdômen, né? E pode passar na palma da mão e ir lá. O Lang Lang é um dos afrodisíacos mais poderosos que existe. Ele tem uma fragrância floral que aumenta o desejo sexual. Ele é calmante,
refrescante e eufórico ao mesmo tempo. Ele aporta circulação sanguínea saudável, ele atua na baixa libido, impotência, infertilidade, desequilíbrio emocional, hormonal, quer dizer. E quando a sexualidade causa tensão, né, nos momentos de estresse, o ylang-ylang vem para suavizar, né? Ele combina bem com gerânio, tangerina, Wild Orange Rose. A pimenta preta reacende o fogo da alma, né? É um óleo quente e picante, que suporta o fluxo sanguíneo saudável. É um aroma que estimula o apetite sexual. Dá forças para superar desafio e convida a gente a viver numa integralidade, né? O cinnamon bark, que é como se fosse a canela verdadeira, né? É um aroma doce, picante, suporta o fluxo sanguíneo saudável também, né? E ele é o óleo do aquecimento e da luxúria. O gengibre aumenta a paixão, né? Um óleo bem quente mesmo e doce. Ele estimula o empoderamento, a fala, né? Às vezes a gente está com uma fala travada e a gente quer soltar essa fala, usa o gengibre, gente. Aí a gente pode associar ele com o canela, com a erva doce, o spearmint, motivate o passion. O peppermint. Peppermint é o óleo do coração flutuante, né? Ele revigora o corpo, a mente e o espírito. Ele tem uma propriedade vasodilatadora, né? Ele facilita a melhor circulação sanguínea. Então, por isso ele causa um resfriamento, né? E um leve formigãozinho na região. Vou dar 2 dicas aqui do peppermint. Uma dica: você pinga uma gota do peppermint na mão, dá uma lambidinha nele e vai ali cantar no microfone. Vocês vão ver que sucesso! Depois vocês me contam. Eu já tive muitos depoimentos, viu, desse sucesso aí. Que o marido não quer que para mais. Ou se não, você pega uma cápsula gelatinosa, coloca uma gota de peppermint, né, ou gerânio, e completa com óleo de coco fracionado. E coloca lá na madame, vocês vão ver o parquinho pegar fogo, viu, gente? Vocês colocam 10 minutinhos antes da emoção ali, ó, e vamos lá. O rose, né, é a fragrância sensual, ele abre a energia do coração. Ele é o óleo que tem a vibração mais elevada de todos os óleos do planeta, né? E ele te convida a viver um amor inabalável, né? Ele eleva a libido, a produção do sêmen, e ele auxilia muito na impotência sexual. Combina muito com o gerânio. O jasmine, ele é um óleo que nutre a sexualidade saudável e equilibra emoções e forças sexuais. Então, ele desperta paixões adormecidas, ajuda a recuperar o interesse pela vida sexual. Esse é o óleo, gente, que ajuda a resolver traumas sexuais e abusos. Quando eu digo de abuso, é abuso sexual e abuso verbal mesmo. Sabe, aquela mulher reprimida, aquela mulher, às vezes, que o marido manda, ou aquela mulher que tem um histórico de pai, né, muito reprimida e tudo. O jasmine, ele ajuda muito nessas questões, tá? Então, ele incentiva a segurança dentro de relacionamento íntimo. O patchouli, né, a base de muitos perfumes, né, ele equilibra o desejo sexual e a fisicalidade. Ele é um aterrador, estabilizador, acalma o medo e tensão nervosa e trabalha as distorções de imagem, aquela distorção de aversão do corpo, né, da gente não se amar, a gente ficar sempre vendo defeito na gente, né, e ele traz paz e conexão com nós mesmos. O lime é o gosto pela vida, os cítricos, né? O gosto pela vida, ele inspira as pessoas a ser gratas pela vida. Ele limpa o coração de toxina emocional. E ele representa diversão e alegria, né? E o laranja. Laranja é um humor positivo. Quem não cheira uma laranja que não fica feliz, né? Ele eleva o humor, inspira a criatividade, é o óleo da abundância, da prosperidade, reconecta a gente com a criança interior, né, trazendo aquela espontaneidade, diversão e a leveza, né, e a brincadeira com a vida, levando a viver o nosso eu verdadeiro, né? Ele combina com tangerina, limão, ylang-ylang, red mandarim. E aqui eu vou dar umas dicas de umas poçãozinhas mágicas, tá? Aqui a gente pode colocar no difusor, né, para fazer um amor está no ar, você quer preparar aquela noite gostosa, né? Você coloca 2 gotas de pimenta preta, 4 de ylang-ylang, 1 de gengibre, né? E 4 de wild orange. Coloca no difusor,
uns minutinhos antes, cria aquele clima. Vai por mim, que essa dica é maravilhosa. E outra, essa aqui a gente vai preparar no próprio blend, fazer um blendzinho, né? 3 gotas de pimenta preta, com 3 gotas de peppermint e 3 de passion, tá? E completa com óleo de coco fracionado e passa nas regiões quentes, né? Então, vai ver que é sucesso. Então, é isso, gente, que a gente tinha para falar aqui. Nessa nossa aulinha. Queria agradecer todo mundo, ficar aqui, olha, gente, 1h18, todo mundo guerreiro aqui nesse nosso bate-papo, né? Queria agradecer você que veio a convite, né, de algum consultor, veio a convite de alguém, veio pelo Instagram, né? Se você veio convite de alguém, procura a pessoa que te convidou, né, para saber algo mais sobre os óleos, se você quiser adquirir alguns óleos, procura quem te convidou para essa nossa aulinha. Se não, me procura, meu Instagram é DRA Cristina Dora, tá? Pode me procurar, a gente conversa. E para você saber das novidades, né? Saber se você ainda não é membro, né? Você pode se tornar membro consultor e ter benefícios, né? De ter os óleos essenciais e ainda ter o acompanhamento do consultor de bem-estar, né? E estou muito feliz de você estar aqui e a gente ter esse bate-papo tão gostoso. Obrigada, gente. Obrigado, Cris. Valeu, viu? Imagina, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom descanso a todos Tchau, aí. Tchau, tchau. Boa tchau. noite, gente. Beijo para todo mundo.